Olá, meus queridos, minhas queridas, que alegria nós aqui dos estúdios da Aula Paraná, eu, Ronaldo e todos os técnicos, levar até você mais uma aula de Química Orgânica. Professor, estou curioso para saber o que é que nós vamos estudar hoje, professor. Hoje nós vamos estudar isomeria plana ou constitucional, em específico tautomeria e também equilíbrio químico. Sim, professor, quais são os objetivos, quais são os questionamentos para esta aula? Venha. Os objetivos são esses: retomar o que é isomeria plana e sua classificação, compreender o conceito de tautomeria, compreender o conceito de equilíbrio dinâmico e, claro, praticar. Nós vamos praticar todo esse conhecimento que vamos construir juntos com exercícios. Muito bem. Professor, os questionamentos, os questionamentos são esses aqui. O que é equilíbrio? Sim, esses questionamentos naturalmente você irá respondê-los no decorrer da aula. Tá? O que é equilíbrio? Qual é a relação do equilíbrio dinâmico com conceitos de equilíbrio da física? Então, vamos relembrar. Sim, vamos relembrar. O que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre com as substâncias químicas, onde nós temos diferentes substâncias químicas com a mesma fórmula molecular. Como pode, professor? Pode porque a natureza ela é multiforme, ela é espetacular, ela é esplêndida, e por isso que nós somos o que somos e a natureza é o que é. Por quê? Porque ela tem as suas diversas, múltiplas formas, e uma dessas diversas é esse fenômeno em que nós temos diferentes substâncias constituídas pelos mesmos átomos. Isso chama-se isomeria. Professor, eu sei que a isomeria não é só de um tipo, professor. Você está sabendo bastante, hein? Sim, nós temos a isomeria plana, que é a questão desta aula em específico, a isomeria espacial. A isomeria plana pode ser verificada analisando somente as fórmulas estruturais no plano, tá? A isomeria espacial, para nós entendê-la e diferenciar as substâncias, nós precisamos analisar as substâncias num plano. Muito bem. Professor, agora eu também sei, professor, que dentro desta divisão tem subdivisões da isomeria. Perfeito. Olha, a isomeria plana ou constitucional, ela tem essa subdivisão: isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Buenas. Professor, e a subdivisão, professor, da isomeria espacial? Ela é subdividida em isomeria geométrica e isomeria ótica. Ah, tá, professor. A isomeria plana, de função, cadeia, tautomeria, professor, eu gostaria de lembrar a definição de cada uma delas, professor. E eu pensei nisso, tá? Eu pensei em você. Veja aqui, ó. A isomeria de função, os isômeros pertencem a funções diferentes. A isomeria de cadeia, os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeias carbônicas. E a isomeria de posição, professor? A isomeria de posição, os isômeros pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de uma ramificação ou de uma insaturação. Metameria, professor? Os isômeros nesta classe, eles pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas vai diferenciar na posição de um heteroátomo. Professor, só por desencargo de consciência, heteroátomo é aqueles átomos diferentes de carbonos e hidrogênios? Sim! E um exemplo muito clássico é oxigênio e nitrogênio. Você está de parabéns!
Ah, como é muito bom, como é bom trabalhar contigo. Você, ó, muito inteligente. Tautomeria, que é a questão desta aula em específico. Esse é um caso particular de isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em um equilíbrio dinâmico em uma solução. Então este é o ponto. Vamos trabalhar, vamos continuar caminhando, a nossa jornada ainda não terminou. Estamos apenas começando, Vamos esmiuçar, vamos assim, mergulhar um pouco mais a fundo no que vem a ser tautomeria, tá? Esse é um caso particular de isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Professor, tá, eles coexistem em equilíbrio dinâmico. O senhor poderia trabalhar conosco um pouquinho mais sobre equilíbrio, professor? Sim, sim! O seu pedido é uma ordem. Nós estamos aqui para você e por você. Venha, venha. Aqui nós temos a definição do que vem a ser equilíbrio, segundo o dicionário Michaelis. Equilíbrio químico, na definição de física e química. Estado de um sistema em que não há variações em sua composição ao longo do tempo. Sim, equilíbrio nós não vamos ter variações no estado, tá? O tempo percorre e o estado continua naquela mesma característica. Agora, na física, professor, o equilíbrio ocorre quando o movimento de um corpo e sua energia interna não se alteram em um intervalo de tempo. E aí nós temos dois tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Aqui, dinâmico, o equilíbrio dinâmico. Houve aqui equilíbrio estático e aqui deveria estar escrito equilíbrio dinâmico. Muito bem. O equilíbrio estático é um estado estacionário quando o objeto está em repouso sobre uma superfície em posição de equilíbrio. Portanto, a velocidade do objeto é nula. Observe aqui a imagem, como diz, uma imagem diz por muitas palavras, nós temos aqui um equilíbrio, velocidade nula. Este aqui é o equilíbrio estático. Professor, e o equilíbrio dinâmico que o senhor nos falou ainda agora, professor? Equilíbrio estático é quando a velocidade é nula. Esse objeto está em equilíbrio estático. Sim. E o equilíbrio dinâmico, professor? Observe aqui, olha. É quando nós temos um objeto em movimento, só que este movimento não varia, não tem aceleração. Lembre, quando você está com a sua mãe, com o seu tio, com o seu pai, no carro, está parado no semáforo e o carro vai começar a andar e para ele então começar a andar tem que pisar num pedal denominado de acelerador. Então, quando tem aceleração, altera a velocidade. Quando não tem aceleração, a velocidade fica constante. Então, isso aqui é o equilíbrio dinâmico. Muito bem. E na química, professor? Na química, o equilíbrio dinâmico também é observado nas reações químicas, quando o sistema reversível está em equilíbrio e sofre uma perturbação externa. O sistema age de forma a restabelecer a ordem, criando assim um novo estado de equilíbrio. O movimento é dinâmico porque há um movimento de reagentes e produtos, ou seja, o equilíbrio é reversível. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Aqui nós temos aqui um pouco do histórico, tá? Equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre reagentes e produto numa reação química se mantém constante ao longo do tempo. Aqui nós temos esse cidadão Claude Louis Berthollet. Ele foi um dos expoentes e um dos primeiros a estudar este fenômeno de equilíbrio químico nas reações químicas, e eu separei aqui uma atividade para você provar a você mesmo que você está construindo esse seu conhecimento. Veja aqui comigo esta atividade. Observe a reação representada na figura abaixo e responda quando ela entrará em equilíbrio químico, tá? Então aqui está a reação química e você pense quando ela entrará em equilíbrio químico. Tempo para você.
Professor, esta atividade ficou fácil, professor. Ficou fácil, professor. Eu gosto quando eu sou desafiado. Na verdade você é desafiado constantemente. O detalhe é que você, olha, você é um cara cabeça, uma pessoa, uma menina muito inteligente. Por isso é que você achou fácil essa atividade. Veja só. Então nós temos aqui esta reação genérica e a ideia é quando que ela vai adquirir um equilíbrio dinâmico, tá? Um equilíbrio dinâmico. Na química também, as reações químicas elas atingem equilíbrio. Lembra, nós temos aqui a divisão entre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Então ali na química, na reação química, nós temos o que? Aqui nós temos um equilíbrio dinâmico, tá? Por quê? Nós temos esses dois compostos reagindo para formar esses dois, e a reação química também volta no sentido inverso, onde C e D reagem para formar A e B. Então vai atingir o equilíbrio quando essas duas velocidades forem iguais. De maneira que se eu for medir quanto tem de A e quanto tem de B, quanto tem de C e quanto tem de D na solução, não vai se alterar. Muito bem, professor, vamos caminhar, professor. Vamos caminhar, professor. Eu quero entender mais sobre tautomeria. Sim, muito bem. Voltando à tautomeria. Esse é um caso particular, como eu acabei de vos dizer, de isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em um equilíbrio dinâmico em solução. Observe que esta reação química é uma reação química real, que ela é reproduzida em laboratório. Nós temos aqui um aldeído, tá? O etanal, e aqui nós temos aqui um enol. Nós temos um enol, o etenol. Tá? Então observe aqui. Esse hidrogênio, ele é capturado pelo oxigênio, esta ligação química vem para cá entre os dois carbonos e nós vamos ter aqui este enol. E o sentido inverso também ocorre. Esta ligação química vem para cá, o hidrogênio vem para cá, e aí nós vamos novamente obter aqui um aldeído. Então, essas duas substâncias químicas, elas coexistem em um equilíbrio dinâmico em solução. Aqui nós temos, então, um exemplo de isomeria denominada de tautomeria. Professor, tem outro exemplo? Sim, observe aqui este outro exemplo prático. Ó. O equilíbrio entre a propanona e o propen-2-ol. Nós temos aqui a propanona, observe, C-O, carbonila, tá? C duplamente ligada com oxigênio. O oxigênio captura esse hidrogênio, a dupla ligação vem entre os dois carbonos. E aí nós vamos ter o quê? Vamos ter um enol. Vamos ter um enol, só que esse processo, nesse sentido da esquerda para a direita, ele também vem da direita para a esquerda, ele também sofre o sentido oposto, reverso, tá? Então, o que acontece? Acontece que essa dupla ligação migra entre o carbono e o oxigênio novamente, e o hidrogênio é capturado aqui pelo carbono, e aí nós vamos ter novamente a propanona. Nós temos então um equilíbrio dinâmico, tá? Um equilíbrio dinâmico. Se nós formos medir a concentração dessas substâncias na solução, elas não vão se alterar. Mas nós sabemos que esta reação química está se processando ali. Professor, quero, professor, mais uma atividade, professor. Me desafie, professor. Me desafie, professor. Sim, você está sendo desafiado. Aqui, ó. Tautomeria é um caso particular de isomeria de função, no qual dois isômeros coexistem em equilíbrio. Os compostos propanona e propen-2-ol exemplificam o exposto acima, que é o que nós vimos aqui neste slide. Tá? Agora, a respeito desses compostos, determine sua fórmula molecular estrutural, função química que pertencem, classificação da cadeia carbônica desses compostos. Tempo.
Sim, professor. Essa atividade eu tive que resgatar alguns conhecimentos trabalhados no decorrer do ano. Professor, gostei dessa atividade, hein? Gostei, quero mais. Sim, eu tenho mais para você, tá? Então, confere comigo a sua solução aqui. Observe, então aqui nós temos a carbonila entre dois carbonos, então nós temos caracterizado uma cetona. Esta substância aqui, ela é classificada como uma cetona. A sua cadeia aberta, a sua cadeia carbônica é aberta, observe, não forma um ciclo, cadeia carbônica aberta, normal, não tem ramificação, saturada, professor, mas e essa dupla ligação? Lembre, a dupla ligação, para ser insaturada, tem que ser entre dois carbonos. Se for entre carbono e um heteroátomo, não conta. Então, a cadeia é saturada e homogênea. Professor, homogênea, professor? Sim, homogênea porque o oxigênio está fora da cadeia carbônica. Ele não está ligado entre dois carbonos. Muito bem. Cetona, professor, e aqui, professor? Aqui nós temos caracterizado uma função química denominada enol. Porque o OH está ligado num carbono insaturado. Lembre, professor, o OH ligado num carbono não é álcool, professor? Seria álcool se não tivesse essa dupla ligação química. Como tem essa dupla ligação química aqui, essa substância ela é classificada como enol. E a sua cadeia carbônica é aberta, a exemplo da acetona. Ela é normal, a exemplo da outra cadeia, só que aqui ela é insaturada, porque nós temos dupla ligação entre os carbonos e ela é também homogênea. Professor, muito bem, professor, quero confessar que acertei esta atividade. Você está de parabéns, o seu caminho está sendo de sucesso. Agora, veja essa imagem aqui, que é uma imagem interessante, né? Professor, essa imagem aí, professor, tem muito a ver, professor, comigo depois das aulas de química do que com isomeria, professor. Também tem a ver um pouco comigo quando eu sou submetido a algumas pressões. Veja aqui, ó. Um aluninho, antes da prova de química orgânica, alegre, cheio de energia, cheio de vigor. Depois de 2 horas, 50 minutos ou 1h30 de prova de química orgânica, mortinho da Silva. A respeito dos seus conhecimentos de isomeria, faça uma redação que associe os conceitos de isomeria com esta situação representada. Será que você aqui e você aqui são duas pessoas diferentes? Será que aqui, essa estrutura e essa estrutura aqui representam substâncias diferentes? Pense, reflita e exercite, tá? Exercite. Você vai metabolizar todo esse conhecimento que nós processamos nesta aula aqui, certo? E, professor, chegamos ao final, professor. Que pena, professor, que aula, professor, que aula maravilhosa, professor. Tem o ditado, tudo que é bom dura pouco, que pena. Mas veja aqui, olha, o que estudamos nessa aula? Retomamos o que é a isomeria plana, sua classificação, compreendemos o conceito de tautomeria, compreendemos o conceito de equilíbrio dinâmico, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Muito bem, temos aqui algumas referências e eu quero, sinceramente, em nome do Ronaldinho aqui, em nome de toda a equipe do Aulas Paraná, agradecer-te, lhe agradecer pela dedicação, pela aplicação, pelo tempo que você está investindo em você, no seu futuro, nos seus estudos. Parabéns, muito obrigado e nos vemos na próxima.